Ei, pessoal. E aí, quem tá por aí? Melhorou? Melhorou? Não melhorou? Será que é esse tripé? Som. Melhorou agora? Agora melhorou, não melhorou? Agora melhorou. Não tô cobrindo mais não. Sem. Espera aí. Espera aí, gente. Vamos acertar isso aqui, que hoje eu quero corrigir prova com vocês. Vamos acertar isso aqui, vamos acertar isso aqui. Pronto, melhorou? Funcionando? Agora deu? Para qual concurso que vocês estão estudando? Vou corrigir prova hoje com vocês. Vou corrigir prova, questão de delegado e promotor de justiça e analista desse ano. Quem está estudando para esses concursos? Ficou ruim de novo? Não dá para ouvir meu Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou? Vamos deixar assim. Se eu deixar deitado, melhora? Melhorou? Eita. Não consigo segurar, gente. Peraí. Eita, nós. Calma que vai melhorar. Agora tá com som, não tá? Agora ok. Agora melhorou. Vou ficar segurando. Tá bom? Assim? Melhor? Então tá, gente. Vamos fazer prova? Vamos fazer questões de prova? Vocês estão estudando pra qual concurso? Me conta. Qual que é o concurso do sonho de vocês? Qual que é o cargo que vocês querem? Vamos resolver a questão? Pronto, sim, sim. Então tá bom. Vamos lá, voltou. Vou ficar segurando. Acho que esse tripé tava tampando aqui. Pessoal, eu separei algumas questões, na verdade. Eu filtrei provas de 2018, prova de promotor de justiça e de delegado e de analista. Vocês vão ver que não tem esse perigo todo do direito administrativo, não tem esse medo que vocês têm, tem que parar com isso. Tem gente me mandando solicitação para participar. Ô, pessoal, vocês são engraçados demais. Vamos lá. Vamos lá. Delegado procurador. Tem questão de procurador aqui também. Vamos fazer, gente. Eu filtrei tudo para vocês entenderem o que está aparecendo mais nas provas. Vamos lá. Primeira questão, gente. Assinale a alternativa incorreta. Eu vou ler para vocês
E vocês prestem atenção aí. O poder disciplinar consiste no poder-dever de que dispõe a administração pública de punir administrativamente o servidor pelas infrações funcionais que cometer, bem como os particulares que estejam sujeitos à disciplina da administração pública. Pessoal, questão promotor de justiça substituto, Ministério Público Estadual de Minas Gerais. Poder disciplinar. Gente, eu vou ter que colocar aqui, mas eu vou colocar de um jeito que não vai impedir aqui para vocês escutarem. Ó Senhor. Ai, gente, que chatice esse som. Agora melhorou? Vou ficar assim de baixo. Posso ficar assim de baixo? Será que eu consigo abaixar essa cadeira? Deu certo? Agora deu certo? Deu certo agora? Voltou? Voltou! Voltou! Então tá. Repete tudo. Vamos repetir tudo. Vou ficar aqui assim. Não posso mexer muito não. Pessoal, hoje eu vou fazer uma live pra vocês pra corrigir as questões de prova do ano de 2018, questões para promotor de justiça, questões para analista, questão para procurador, questão para delegado. A primeira questão é do Ministério Público aqui, estadual de Minas Gerais, prova para promotor de justiça. Eu li a alternativa A, a gente está procurando a alternativa incorreta. Vou ler de novo. Qual é a alternativa incorreta? Olha só. O poder disciplinar consiste no poder-dever de que dispõe a administração pública de punir administrativamente o servidor pelas infrações funcionais que cometer, bem como os particulares que estejam sujeitos à disciplina da administração pública. Tá certo, gente. Sabe por que tá certo? Porque o poder disciplinar é aquele poder que o Estado vai disciplinar. Disciplinar quem, professora? Aqueles que possuem um vínculo de natureza especial com o Estado. Pensa só, o pai disciplina o filho, o professor disciplina o aluno, não é verdade? Só vai usar o poder disciplinar, o Estado só vai fazer uso desse poder quando eu tiver o quê, gente? Diante de um vínculo de natureza especial. Já falei com vocês que poder disciplinar, quando ele aparece na prova, vou mostrar de novo. Quando o poder disciplinar aparece na prova, o que mais cai sobre o poder disciplinar é o conceito. Prova de promotor de justiça. Olha essa questão. Essa questão, para mim, é uma questão mole. Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte em vermelho, ela responde 200 ou mais questões de prova. Eu analisei todas as questões dos últimos 5 anos, então todas as questões estão aí. Quando eu sei, então, professora, você está me dizendo que o que cai sobre o poder disciplinar é o conceito do poder disciplinar, e existem muitas questões que vão fazer um comparativo entre poder disciplinar
poder hierárquico e poder de polícia. É aí que está o problema, né? É aí que está o problema. Poder disciplinar é aquele o quê? Que o Estado possui para disciplinar. Disciplinar quem, professora? Aqueles que possuem um vínculo de natureza especial com o Estado. Por exemplo, o servidor público tem um vínculo de natureza especial com o Estado? Tem. O servidor público tem sim um vínculo de natureza especial. O particular que assinou um contrato com a administração pública tem um vínculo especial com o Estado? Tem sim, tem um vínculo especial com o Estado. Então, o conceito, sabendo o conceito, eu mato a maioria das questões? Mata a maioria das questões. Só que existem outros pontos que também aparecem sobre poder disciplinar, que vocês estão vendo aí em verde. Esses pontos que estão em verde, eles respondem a até 50 questões de prova. O que você tem que saber? Que o poder disciplinar, a aplicação, né, desse poder, a utilização desse poder é algo, um ato vinculado, um dever vinculado. Ou seja, se a administração pública verificou que, por exemplo, um servidor público está faltando, não está indo trabalhar, está chegando muito tarde, eu posso, como chefe, fingir que eu não vi aquilo ali? Fingir que eu não vi? Não posso. Sabe por quê? Se eu vi uma falta funcional cometida pelo servidor, eu tenho que aplicar o quê? Uma penalidade em decorrência do poder disciplinar. É claro que a aplicação de qualquer penalidade, né, para aplicar qualquer penalidade, é necessário o prévio procedimento administrativo no qual vai ser assegurado a ampla defesa e o contraditório. Mas sim, se eu verifiquei que um servidor não está cumprindo o que ele deveria cumprir, ou se eu verifiquei que no bojo de um contrato administrativo o particular contratado não está cumprindo o que ele deveria cumprir, eu devo sim fazer uso, eu, Estado, devo sim fazer uso do meu poder disciplinar, beleza? Ok. Segunda, letra B. O poder hierárquico caracteriza pela existência de níveis de subordinação entre órgãos e agentes públicos de uma mesma pessoa jurídica, dele decorrendo a atribuição de ordenar, coordenar, controlar, corrigir a atividade administrativa. Outra alternativa de conceito. Vamos pegar aqui o poder hierárquico. Poder hierárquico, o que mais cai? Tá vendo a parte em vermelho? É a parte conceitual, gente. É essa parte que mais cai. É o que é mais importante. Esse conceito está certo? Está certo. O poder hierárquico é aquele poder que o Estado possui para o quê? Para estabelecer uma organização interna. Ele estabelece uma hierarquia, né? Uma hierarquia entre órgãos, correto? Entre órgãos que estão compondo aquela pessoa jurídica. Professora, mas existe hierarquia entre, por exemplo, a administração pública direta e a administração pública indireta? Não, gente. Se eu estou falando de uma situação em que eu tenho, por exemplo, a União e uma autarquia federal, como que a União controla as medidas da autarquia federal? Mediante o que a gente chama de supervisão ministerial. A União vai supervisionar as medidas que estão sendo editadas por aquela autarquia. Mas a União não está o quê? Superior, não está numa posição superior na hierarquia, porque não existe hierarquia entre duas pessoas jurídicas distintas. Não existe. Se eu tenho a União e se eu tenho uma outra pessoa jurídica, a autarquia, cada uma dessas pessoas jurídicas tem uma autonomia, correto? Não existe hierarquia entre duas pessoas jurídicas distintas. O que vai haver é um controle finalístico, uma supervisão ministerial. A União vai verificar se aquela autarquia está editando as medidas em conformidade com a finalidade pela qual ela foi criada. Isso que é o que a gente fala de supervisão ministerial. Sobre esse ponto especificamente, e é essa a resposta da questão, esse é um aspecto que é muito cobrado. Em questão, olha, de nível superior, de nível médio, aparece muito em prova, né? Aparece muito em prova, vocês não podem ter essa dúvida. Entre pessoas jurídicas distintas, não existe hierarquia. Existe controle finalístico ou supervisão ministerial. Então, essa alternativa que está certo, o conceito está certo. Mas vamos lá para a letra C. Letra C. Decorre do poder hierárquico a atividade de controle e fiscalização exercida pela administração pública direta sobre as entidades de administração pública indireta. Decorre do poder hierárquico? O que eu acabei de falar para vocês? Deixa eu arredar. O que eu acabei de falar para vocês? Que não existe hierarquia entre duas pessoas jurídicas distintas. Gente, esse ponto é tão importante. Tão importante, também está em vermelho. Tudo que responde as questões estão em vermelho, olha só.
esse ponto aqui específico sobre o controle. Vocês estão vendo? É na parte de organização administrativa. Pessoal, quando eu falo de organização administrativa, a gente tem que lembrar que existe uma administração pública direta, que são os entes federados, existe uma administração pública indireta, que são as autarquias, as fundações, as empresas estatais, beleza? As autarquias, fundações, empresas estatais, elas possuem personalidade jurídica própria. Se elas têm personalidade jurídica própria, elas não estão hierarquicamente subordinadas ao ente federado que as criou. Então, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, é possível criar uma autarquia? Sim. Uma autarquia para desempenhar um serviço público específico? Sim. Essa autarquia vai ter o quê? Autonomia e personalidade jurídica própria. Essa autarquia vai estar subordinada ao estado de Minas Gerais? Não. Não existe subordinação, não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. O que vai haver é um controle finalístico. Como é que funciona esse controle? O estado de Minas Gerais vai verificar se aquela autarquia está de fato editando os atos, as medidas em conformidade com a finalidade pela qual ela foi criada. Isso que a gente chama de controle finalístico ou supervisão ministerial. E é essa que é a resposta. Gente, é essa que é a resposta. Vocês vão ver que essa prova de promotor de justiça substituto, todas as questões são fáceis, na minha opinião. Ai, professora, na sua opinião. Mas não, eu acho que vocês também iriam achar fácil, sabe? Eu vou deixar depois essa prova em algum lugar para vocês pegarem. Mas não é difícil. Todas as questões elas estão em vermelho porque realmente a matéria que cai se repete, né? Então tá, prof. Essa é a alternativa que está errada. Por quê? Decorre do poder hierárquico a atividade de controle e fiscalização exercida pela administração pública direta sobre as entidades de administração pública indireta? Não tem hierarquia entre duas pessoas jurídicas distintas? Então não decorre do poder hierárquico. É aí que está o erro. Mas vamos ler a alternativa D. O particular, no exercício de sua atividade privada, não está sujeito ao poder disciplinar nem ao poder hierárquico da administração. O controle que a administração exerce sobre a atividade particular é uma decorrência do poder de polícia. Pessoal, o particular pode estar sujeito ao poder disciplinar? Sim. Se o particular celebrar um contrato com a administração, no momento que ele celebrou aquele contrato com a administração, ele passou a possuir um vínculo de natureza especial. Se ele tem um vínculo de natureza especial com o Estado, ele está sujeito ao poder disciplinar. Então não é essa aí não, viu? Não é essa. Vamos lá, então, letra C, então, professora, que estava incorreta, né? Isso mesmo, gente. Vamos lá. Próxima questão, também promotor de justiça substituto. Assinale a alternativa incorreta. Vocês estão acompanhando? Agora tá com som bacana, tá todo mundo escutando? Tá todo mundo escutando aí? Tá todo mundo tranquilo, né? Que bom. Que bom. Voltei. Vamos lá. Os cargos, empregos e funções públicas da administração pública direta e indireta, eu vou achar incorreto, hein, gente? De quaisquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, são acessíveis a brasileiros que preencham os requisitos da lei, bem como aos estrangeiros, na forma da lei. Pessoal, cargo, emprego e função pública é acessível a brasileiro? Sim. E a estrangeiro, na forma da lei? Sim, sim. Então tá certo, tá certo. Vamos lá. Letra B. A investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou do emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de nível de nomeação e exoneração. Pessoal, para você assumir um cargo ou emprego público, você precisa o quê? Passar no concurso público, certo? Certo, passar no concurso público. Salvo as situações em que eu estou diante de um cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração. Agora vai ficar livre nomeação e livre exoneração, tá certinho. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Pessoal, função de confiança e cargo em comissão.
as funções de confiança e os cargos em comissão são sim destinados àqueles que vão exercer funções de chefia e assessoramento. Isso está certo. Só que a função de confiança, ela vai ser destinada exclusivamente para aquele servidor de carreira, aquele que já tem um cargo de provimento efetivo. Então vamos dizer que você aí passou num concurso, assumiu o cargo de analista, correto? Assumiu o cargo de analista. Você pode ser agraciado com uma função de confiança para desempenhar uma atividade de direção, de chefia? Sim, pode sim. Você, porque você já tinha passado no concurso. Agora, vamos dizer assim, olha, Joãozinho que nunca passou em concurso nenhum. Joãozinho pode ser agraciado com uma função de confiança? Não. Função de confiança é exercida com exclusividade por aqueles que já possuem um cargo efetivo, correto? Já possuem um vínculo estatutário com a administração. Beleza? Beleza. E o cargo em comissão? Pessoal, o cargo em comissão, ele tem duas destinações. Joãozinho, que nunca fez concurso, ele pode ser agraciado com cargo em comissão para desempenhar uma atividade de chefia, assessoramento? Pode. Mas e eu, Gabriela, que passei no concurso há 8 anos atrás? Eu posso também ser agraciada com cargo em comissão? Posso também. Sabe por quê, gente? Sabe como é que funciona? Por exemplo, eu estou aqui no estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais existe um número de cargos em comissão. Um percentual desses cargos em comissão vai ser destinado para qualquer pessoa. Uma pessoa que não tem nenhum vínculo com a administração pública, uma pessoa que nunca fez concurso. Mas um percentual desses cargos, um outro percentual, vai ser destinado àqueles que já possuem um vínculo de natureza estatutária com o Estado, que já possuem um cargo de provimento efetivo. Ou seja, eu, Gabriela, que já tenho um cargo de provimento efetivo, posso ser agraciada com cargo em comissão? Posso ser agraciada com cargo em comissão. Então é essa alternativa que está errada. Prof, isso é muito importante. Gente, conceito de função de confiança e cargo em comissão, essas diferenciações, essas pegadinhas, isso é prova de promotor. Pessoal, esse conceito cai muito. Tá aqui em vermelhinho, tá em vermelho porque responde mais de 200 questões. Aí eu tenho o número certinho, viu, gente? Eu tenho o número certinho. Posso pegar o número de questões certinho, que isso que eu expliquei pra vocês responde. Posso pegar aqui pra vocês. Vocês querem que eu pego? Esse arquivo é grande aqui, gente. Imagina a prof tem 30 mil questões numa tabela de Excel. Vou mostrar pra vocês. Vocês querem ver? Vocês querem ver essa tabela? A prof tem uma tabela. Essa tabela aqui tem 30 mil questões. A tabela de direito constitucional deve ter umas 25 mil. Questões de prova. Vocês querem que eu abra? Eu abro aqui pra vocês. Eu abro aqui pra vocês. Tem que dar um delay aí. Eu abro aqui pra vocês. Vocês vão ver o que a gente não sofre. Classificando questão. Achando, respondendo. Vou mostrar aqui pra vocês, porque eu acho que eu fiz o download disso ontem. Então deve estar aqui fácil, porque eu nem deixar no meu computador eu deixo, porque isso é muito precioso. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, mas é assim, é a perder de vista. Ó, Senhor, ó, vou mostrar um pedacinho pra vocês aqui, ó. Ó, eu tô na 8.561. Eu tô na planilha de... Aí, gente, cada um aqui é alternativa e a gente vai comentando as questões e classificando. Mas eu acho que essa aqui é de direito... Essa é de direito administrativo? Essa é de direito administrativo. Oh, meu Deus. Sumi. Desculpe. Vamos lá, gente. Vocês entenderam, né? Então a gente já respondeu essa pergunta. Vamos responder outra pergunta. Vamos lá. Gente, olha só, questão mole. É mole demais. Um trem desse. Tá tudo nesse livro esse livro fininho. Tá tudo aqui, ainda tá de vermelho, mostrando que é mais importante. É mole. Olha só, gente. Assinale a alternativa incorreta.
Promotor de justiça também. Vou terminar essa prova pra gente passar para o delegado, tá? As terras devolutas são bens públicos destinados à proteção de fronteiras, fortificações e construções militares, razão pela qual são afetadas como bens de uso especial da União. Pessoal, terras devolutas são bens dominicais, aqueles bens que não estão o quê? Afetados. O que é afetação, professora? Afetação não estão destinados a uma finalidade pública específica. Bens de uso especial são aqueles que estão sim afetados a uma finalidade pública específica. Por exemplo, eu tenho um prédio da repartição pública onde funciona a escola estadual. Nessa escola estadual, né? Aquele prédio ali é o local de funcionamento. Aquele prédio é um bem de uso especial. Bem de uso especial é aquele que tem uma finalidade específica de utilização. Vamos ver, isso aí é mole demais. Das classificações de bens públicos, quais são as mais importantes? Pessoal, é mais importante vocês saberem que os bens públicos são imprescritíveis, impenhoráveis, eu não sei se dá pra ver aqui. Tá vendo? Tá em vermelho porque é mais importante. Essa classificação tá toda em amarelinha porque ela responde... Depende da classificação. Tá vendo que algumas tá em verde? Em verde porque responde até 50 questões. Em amarelo até 100. Então, tipo... Mas assim, essa classificação é mole. Então aí, gente, a gente já achou incorreta. Letra A tá incorreta. Essa questão é bem fácil, né? Bem fácil. Não tem muito o que sofrer, né? Vamos passar para uma próxima questão. Vamos lá. Vocês estão pegando aí? Eu tô falando rápido, tô devagar. Esse negocinho aqui tá arredando. As palavras ficam ao contrário. Ah, gente. Edivar Almeida. Beleza. Então tá. Então tá bom. Vamos lá, letra B. Os bens públicos, quanto à sua destinação, podem ser classificados como os bens de uso comum do povo, de uso especial e bens dominicais, certo? Nós temos bens de uso comum do povo, que são bens o quê, gente? Que são bens que todos nós utilizamos, as praias, as ruas. Bens de uso especial, eu já falei com vocês um exemplo dos locais onde funcionam as secretarias, as escolas estaduais, municipais, e bens dominicais a gente já conversou na letra A. Pessoal, letra C. O uso comum de bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencem. Sim, eu posso, Gabriela, utilizar de forma privativa um bem público? Posso, por exemplo, falar que eu quero fechar a praia para casar na praia e fazer um espetáculo? Posso? Eu posso, gente, mas mediante uma autorização de uso, uma autorização que é um ato discricionário e precário, correto? Na autorização, a administração pública vai conceder a mim o direito de utilizar aquela praia naquele momento ali, naquela situação específica, de forma privativa, desde que seja considerado um interesse público. Por exemplo, eu não posso fechar a praia de Ipanema sábado, meio-dia. Não posso. Porque se eu fizer isso, eu estou inviabilizando a utilização da praia pelo todo o resto da população. Isso eu não posso. Agora eu poderia, sei lá, casar numa praia em Búzios, num pedacinho da praia só. Poderia, mediante uma autorização de uso do poder público. Beleza? Beleza. Serviços públicos, eu vou chegar numa questão sobre serviços públicos, tá bom? Os bens públicos, os bens dominicais podem ser alienados, observados as exigências legais? Sim. Gente, sabe qual que é a primeira exigência para vender um bem que é público? Sabe qual que é a primeira exigência? Ele está, o quê? Desafetado. É aquele bem que não tem uma utilidade, uma afetação específica. E os bens dominicais estão, sim, desafetados. Então, eles podem, sim, desde que atendidos os requisitos da lei, serem alienados. Sim, eles podem, sim. Beleza? Beleza, vamos lá. Outra prova aqui. Promotor de justiça, outra questão. Promotor de justiça substituto. Vamos lá. Mas essa tá um pouquinho grande. Vamos lá. Paciência, hein, gente? Essa tá grande, essa tá grande.
as obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos especificados na legislação, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade e condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Tá tudo certinho, gente. Obras, serviços, compras, alienações vão ser o quê? Contratados mediante processos de licitação pública. Por que a administração pública realiza a licitação? A licitação é um procedimento administrativo prévio, prévio às contratações públicas. Por que o Estado tem que realizar isso? Porque o Estado busca alcançar a melhor proposta disponível no mercado. Para alcançar a melhor proposta, ele tem que instaurar um procedimento administrativo para ele começar a receber propostas de tudo quanto é lado, correto? E esse procedimento segue regras claras em respeito ao princípio da impessoalidade. O agente público não pode ir lá escolher quem que ele vai contratar. Não pode. Ele tem que observar aquele procedimento com regras claras, em conformidade com a objetividade, com os requisitos objetivos definidos no edital. Essa é a primeira finalidade, alcançar a melhor proposta. Segunda finalidade, prof, garantir a isonomia. Quando a administração pública respeita um procedimento que está lá na lei certinho, ela está o quê? Também respeitando a isonomia do processo. Todos os licitantes que quiserem participar daquele procedimento vão participar em igualdade de condições, correto? Não vai haver nenhum tipo de privilégio para um ou o outro vai ser prejudicado. Não vai ser possível, não vai haver qualquer tipo de privilégio em respeito ao princípio da impessoalidade. Terceira finalidade, garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Pessoal, no bojo das licitações, esse procedimento administrativo, no bojo desse procedimento, é conferido algumas vantagens, por exemplo, para as microempresas, empresas de pequeno porte. Por que, prof, essas empresas vão ter algumas vantagens, algumas prerrogativas? Porque o Estado brasileiro busca garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Ele quer ajudar, dar um empurrãozinho para essa microempresa ou empresa de pequeno porte se desenvolver. Correto? Essas são as finalidades do procedimento licitatório. Beleza, isso também é matéria de prova, cai muito mesmo. Vamos lá. Na licitação, a exigência de manutenção das condições efetivas da proposta guarda relação com a necessidade do respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pessoal, equilíbrio econômico-financeiro é a margem inicialmente pactuada. Se a administração pública quer comprar, por exemplo, se uma escola quer comprar bola de futebol, a escola quer comprar bola de futebol. Ela estabeleceu lá no edital os requisitos objetivos para selecionar a empresa que vai fornecer aquela bola de futebol. Vamos dizer que o Estado contratou a empresa X. A empresa X está vendendo cada bola a R$2. Só que a empresa X sabe que ela gasta para produzir a bola 50 centavos. Ou seja, ela ganha 1,50 em cada venda de bola. 1,50. Vamos dizer que a administração pública lá, a escola, decidiu comprar mais bola. Quer comprar mais bola. Essa margem de lucro de 1,50, o lucro daquela empresa que está fornecendo a bola, deve ser o quê? Respeitada. Correto? Vai comprar mais bola? Ok, compra mais bola por R$2. Respeitando essa margem que foi inicialmente pactuada. Agora vamos dizer, houve uma mudança no mercado. Os insumos que são necessários para fazer a bola ficaram mais caros. Quando esses insumos ficaram mais caros, o que aconteceu? A margem de lucro do produtor ficou menor. Porque se ele está gastando mais para produzir a bola e ele continuar vendendo a bola a R$2, ele vai ganhar menos. Mas isso não é justo, não é verdade, professora? Isso não seria justo. Para, então, respeitar essa margem de lucro, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, vai ser necessário um reajuste, no sentido de pagar, então, para aquela empresa que está fornecendo a bola um pouquinho mais. Vamos pagar um pouquinho mais, porque os insumos que ela está utilizando para produzir a bola, para fabricar a bola, ficaram mais caros. Houve um aumento dos custos da empresa. Se houve um aumento dos custos da empresa, para garantir que ela ganhe R$1,50 em cada bola vendida, vamos vender essa bola por R$2,10, R$2,15. A administração pública vai ter que reajustar o contrato, respeitando essa margem que foi inicialmente pactuada. Beleza, prof? Ok. Letra C. De acordo com a Lei 8666 de 93, considera-se o
Considera esse contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos e entidades de administração e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Gente, certinho. Gente, vocês acreditam que isso é prova para promotor? É fácil demais, né? É fácil demais. Eu já falei com vocês que em prova de promotor, o que mais cai é controle, né? Eu já falei isso com vocês, já falei com os meus alunos do curso. Quando eu tenho uma prova de promotor, vai cair muito controle e improbidade. A gente tá chegando lá. Aí, olha. Então, só pode ser a letra D, né, prof? Só pode ser a letra B. Letra D. Nos termos da Lei 8666, são nulos e de nenhum efeito os contratos verbais com a administração, salvo os pactuados com fornecedores internacionais para aquisição de víveres, em tempo de guerra. Pessoal, em regra, a administração pública não vai celebrar contratos o quê? Verbais. Salvo aqueles contratos que não superem, gente, um limite de R$4.000. Esses contratos, desde que eles sejam de pronta entrega e pronto pagamento. Por exemplo, eu tenho uma escola municipal que precisa comprar merenda escolar. Ela pode celebrar aquele contrato verbal ali, de pronta entrega e pronto pagamento para comprar aquela merenda? Pode. Só que o que vai substituir aquele contrato? Uma nota de empenho, algum recibo vai substituir esse instrumento do contrato, beleza? Mas nesse caso, então, quando eu estou diante de uma compra com essas características, é sim possível um contrato verbal, beleza? Ok. Vocês estão acompanhando? Eu estou falando muito rápido? Estou devagar? Devagar não tá não, né? Que eu sou rápida. E aí, gente? Tá ótimo? Tudo certo? Então tá. Devagar não tá. Então tá bom. O pessoal ficou. Então tá, vamos lá, gente. Próxima questão, agora é de delegado. Vocês viram aí, gente? Mas eu não terminei as questões de promotor ainda não, acho que umas questões de improbidade. Tá ruim agora? Oi. Oiê. Oiê. Oi. Oiê. Melhorou? Ok? Gente, vocês estão pedindo, né, esse livro. Pessoal, eu liberei essa semana, só que hoje é o último dia de vendas. Hoje é o último dia, meia-noite a gente vai encerrar. E meu celular começou a acabar a bateria. Vou deixar aqui pra vocês. Não sei se eu consigo comentar. Vou deixar aqui pra vocês o link. Hoje é o último dia. A gente vai encerrar hoje à meia-noite. E não teremos mais turmas. Tá bom? O manual, ele não é completo sozinho. Então, o manual vem com curso, porque alguns capítulos estão em formato de aula, de videoaula. E ele vem com as questões, né? Que é o pulo do gato, que é o que ninguém tem, né, gente? Essas informações que eu tenho é o que ninguém tem, né? É o que ninguém tem. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? E não sei. Como é que eu faço isso, gente? Vou fixar comentário. Pois é, vocês estão me pedindo tanto. Vocês estão me pedindo tanto. Vocês estão me pedindo tanto. Que a gente está providenciando uma coleção. Estamos providenciando uma coleção, viu, gente? Estamos providenciando. Pessoal, meu celular tá acabando a bateria. Eu vou ter que dar uma pequena carguinha nele pra voltar. Eu quero voltar. Tá bom? Eu quero voltar. E esse celular aqui é um Samsung. O Samsung, meu iPhone foi roubado. Tá bom, gente? Eu quero voltar. Eu vou voltar daqui a pouco. Vou só dar uma carguinha nesse celular. Querido, você vai receber o e-mail do Hotmart. E vou fazer questão de... No Hotmart que você acessa as questões. Tá bom? Então eu vou e volto.
tá? Então tá bom. Então tá bom, gente. Vou e volto aqui. Beijinho, tchau, tchau. Não é iPhone não, quem dera.